Salve galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Fla React. E, gente, nesse primeiro vídeo eu já posso dizer que LDU e Flamengo do dia 22 de abril de 2025. Eu já posso apostar com vocês, esse aqui vai ser considerado o pior jogo dessa Libertadores de 2025. E na medida que foi passando o jogo, gente, quanto mais a LDU errava passes básicos, mais raiva eu ficava do Flamengo, porque dava para perceber quão limitado esse time da LDU é, gente. Pelo amor de Deus, um dos piores times da LDU que eu já vi na Libertadores. Eu escrevi aqui algumas coisas do jogo, né? Eu já vou falando aqui para vocês, né? Mas para mim esse resultado foi péssimo, né? Pelo contexto geral do jogo. Se o Flamengo tivesse vencido o Central Córdoba no jogo anterior, esse resultado para mim seria justíssimo. O Flamengo seria ótimo pela questão da altitude, né, que atrapalha bastante. Mas esse time, gente, é pior que o do Juventude, que o Flamengo goleou algumas rodadas aí atrás do Brasileiro. E é isso que me causou raiva, né, desse Flamengo, porque ele continua tendo os mesmos erros dos outros jogos. É um time que domina o time adversário com posse de bola, mas em certos jogos falta intensidade, como faltou intensidade no jogo do Vasco, no jogo do Central Córdoba, e acaba tendo aquele domínio inútil, né, ineficaz, porque na hora de finalizar, de concretizar, né, em gols, esse time acaba pecando, seja pelo preciosismo de certos jogadores, como no caso do Gerson, né, que sempre na hora que vai chutar ele tenta dominar um pouco mais, pentear mais a bola e acaba não chutando. Mas eu fiz aqui alguns resumos, né, desse jogo aqui para a gente dar uma analisada melhor, né? Bom, o jogo, a partir dos 10 minutos, né, teve vários erros de passe dos dois lados, onde na impressão inicial que eu já tive da LDU, já parecia ser um time limitado tecnicamente, né? E seria favorável para o Flamengo ganhar. Na questão da altitude, gente, não é segredo. Para você ganhar bem um jogo na altitude, o time precisa fazer o gol rápido, tá? Precisa se impor rapidamente antes de ter os efeitos da altitude, que é o que aconteceu no segundo tempo, né? O Flamengo se desgastou bastante no segundo tempo com um risco muito alto de perder a partida. E aí, se perdesse a partida, eu já considerava o cenário muito difícil do Flamengo se classificar e iria ser um vexame, né? Não se classificar na fase de grupos da Libertadores. Na metade do primeiro tempo, o jogo continuava morno, né? O Flamengo pecando na falta de intensidade e, claro, né, poderia ele estar se preocupando já inicialmente, né, com o desgaste da altitude. Só que eu esperava que o Flamengo já pudesse se acostumar com a velocidade da bola, né? Porque quando o jogo é na altitude, a bola corre mais rápido. E aí, outra chave para um time ganhar bem em jogos de altitude é já se acostumar, né, com o time, com a velocidade que a bola tem num jogo de altitude. E o Flamengo, boa parte do tempo, não conseguiu se acostumar, né, com a velocidade da bola. E em algumas jogadas, né, que faziam lançamentos de longo alcance, acabava sempre perdendo a bola, porque a bola correndo mais rápido fica mais difícil de você acertar esse tipo de jogada, né? É mais fácil você fazer passes curtos, né, mais precisos e de forma rápida para que você possa chegar na área adversária. Outra coisa que ficou em evidência para mim, que ambos os times, né, não deram tanto trabalho para os goleiros, né? O Flamengo, se eu não me engano, ele só teve um chute, né, que o goleiro da LDU precisou fazer a defesa, que foi aquele chute do Arrascaeta, né? Então, o Juninho, ele não conseguiu desenvolver, né, o jogo dele. Mais uma vez, um jogo abaixo do que a gente exige, né, como torcedor que joga no Flamengo, né, um jogador que joga no Flamengo. E eu já tô achando que ele não vai ser um jogador que vai servir, né, de utilidade para o Flamengo aí ao longo da temporada. Aos 36 minutos, o Arrascaeta teve a chance, né, que eu falei anteriormente. Ele teve a melhor chance aí do primeiro tempo, onde o Juninho fez uma jogada de corpo, a bola sobrou com o Arrascaeta, ele tirou o zagueiro e depois chutou, mas
chutou fraco, então o goleiro defendeu sem nenhuma dificuldade. O Gerson já começou a jogar, ter um desempenho muito ruim no primeiro tempo, e no segundo tempo piorou ainda mais, né? Ficou praticamente aí totalmente desgastado no segundo tempo, errando tudo praticamente, segurando muita bola, em vez de dar um passe mais rápido. O Flamengo no primeiro tempo, ele dominou o jogo, né? Na posse de bola, mas não conseguiu transformar em gols, né? Finaliza muito pouco. Isso não é de hoje, né? Já é de algumas partidas aí que o Flamengo demora para decidir, né? Finalizar para o gol, e acaba pecando por preciosismo de certos jogadores. E aí eu considero o Gerson também um dos que mais erra, né? Nessa falta aí de preciosismo dele. Em vez de chutar certas ocasiões, ele procura dar um passe ou segura a bola, penteia a bola para tentar fazer um passe ao invés do chute, né? É o que acho que falta nesse Flamengo de hoje, é ser um pouco mais agressivo nos chutes de fora da área. E principalmente na altitude, em que a bola corre mais rápido, você tem que usar esse recurso de chutar fora da área para poder usar isso a favor, né? Usar isso como vantagem, e ficar mais difícil do goleiro defender esse tipo de chute, né? Que é o chute fora da área na altitude. No segundo tempo, o jogo começou do mesmo jeito, morno, muitos passes errados também. E aí o jogo foi desenrolando até os 58, onde o Juninho sai, mais uma vez abaixo, e entra o Pedro, que pouco fez também no jogo. Ele ainda está sentindo muita falta de ritmo, né? Devido a um bom tempo fora. Aos 66 minutos saiu o Arrascaeta, que depois do primeiro tempo também sumiu, ficou totalmente sumido do jogo no segundo tempo. O BH também não apareceu no jogo praticamente. E entrou o Luiz Araújo e o Cebolinha, que melhorou um pouco o Flamengo, né, no início do segundo tempo até aos 30 do segundo tempo, quando o Flamengo ainda tinha fôlego, né? Aos 76 minutos, o Luiz Araújo desperdiça a melhor chance do Flamengo no segundo tempo. Ele acaba driblando alguns jogadores e na hora de finalizar chuta para cima. E depois o Ayrton Lucas saiu, entrou o Varela, que pouco fez também no jogo. E nos acréscimos, quando o Flamengo já estava bastante desgastado, a LDU começa a dominar o jogo. E tem um lance de perigo, né? Que foi numa cabeçada e acabou indo direto para o Rossi, né? Que estava bem posicionado. Teve um gol da LDU que foi anulado antes disso, mas estava completamente impedido. E, gente, a LDU é um time muito fraco, gente. Muito fraco. Pior que o Juventude, pior que o Central Córdoba. O Central Córdoba é muito melhor que a LDU. Não sei como é que eles conseguiram essa pontuação. Não sei se é esse jogo que eles foram muito ruins, mas me deu a impressão de ser um time muito limitado. E isso que me deu mais raiva do Flamengo hoje, gente. Que ele poderia ganhar hoje com facilidade, mas infelizmente, por erros que estão acontecendo já de algumas partidas que não conseguem se resolver, o Flamengo acaba se complicando um pouco mais na Libertadores. E vamos ver aí o próximo jogo, né? Que eu acho que vai ser contra o Central Córdoba, jogando fora de casa na Libertadores. Antes disso, tem também o jogo do Corinthians no Maracanã e o jogo na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, né? E vamos com as notas aqui dos jogadores, né, da partida de hoje. Bom, gente, o goleiro Rossi, tá, gente? Ele não comprometeu, teve bons lançamentos, né, na parte de construção das jogadas do Flamengo. Não teve, assim, uma grande exigência ao ponto de precisar de uma defesa milagrosa. Teve aquele gol impedido, mas estava impedido. Eu daria uma nota 5 para ele, não comprometeu, teve bons lançamentos. O Wesley, eu acredito que ele foi um dos melhores jogadores do Flamengo na partida de hoje, junto com o Pulgar. O Danilo e o Léo Ortiz também foram muito bem, na minha opinião. Então, dou nota 6 para cada um deles, né? O Ayrton Lucas, ele teve uma boa cobertura defensiva, se cansou no final, mas também não foi lá de grande utilidade na questão de ataque, né? Ele ficou mais na parte defensiva. Então, eu vou dar uma nota 5 para o Ayrton Lucas. O Everton Araújo era um jogador que eu tinha um receio de estar escalado novamente como titular do Flamengo no dia de hoje, né? No jogo do Central Córdoba ele não foi muito bem, mas hoje ele não comprometeu, mas também não foi lá um grande destaque ofensivo da partida, né? Então vou dar uma nota 5 para ele. O Pulgar, como eu falei, é um dos melhores, eu vou dar uma nota 6. Eu disse 5, eu acho, né? Mas eu vou dar uma nota 6 pro Pulgar, pro Wesley e pro Léo Ortiz e pro Danilo. Eu acho que foram os melhores
da partida. O Gerson, para mim, um dos piores da partida de hoje. Errou quase tudo que tentou, segurou muito a bola e nos momentos que era para ele finalizar, mais uma vez, ele tentava pintar a bola, tentava dar um passe ao invés de chutar. O Gerson tem um chute muito forte, muito bom fora da área e ele às vezes não aproveita essa característica que ele tem, infelizmente. O Arrascaeta, ele teve a melhor chance do Flamengo no primeiro tempo, mas não foi lá muito útil ofensivamente, nem defensivamente, e no segundo tempo ele sumiu, então vou dar uma nota 4 para ele. Bruno Henrique também, pouco fez, pouco produziu, na minha opinião, vou dar uma nota 4 para o Bruno Henrique. Juninho também foi um dos piores, na minha opinião, ele se esforça bastante, corre muito, mas tecnicamente eu acho ele bastante limitado para o Flamengo. Às vezes ele toma decisões erradas, né, que um jogador de nível do Flamengo não pode tomar, então vou dar uma nota 3 para ele aí, com o jogo de hoje. Ele é um dos piores junto com o Gerson. O Gerson acho que eu dei nota 4, vou dar nota 3 para o Gerson. Os que entraram, o Varela, não vou dar nota porque ele pouco atuou dentro do jogo. Luiz Araújo eu vou dar uma nota 4 porque ele teve um dos melhores chances de fazer o gol do Flamengo e desperdiçou. O Pedro também não vou dar nota para ele, porque eu acho que ele ainda está sentindo muito a questão do ritmo, né? Tá voltando de lesão e jogar na altitude é meio complicado para quem está muito tempo aí parado, né? Então, essa foi a minha análise, né, do jogo da LDU e Flamengo no dia 22 de abril. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou aí do jogo. Deixa o like se você gostou também da análise e compartilha esse vídeo aí com o seu amigo flamenguista, nos grupos aí do Flamengo também, para vocês concordarem ou discordarem, né, sobre essa análise aí do Flamengo no dia de hoje, tá? Planejo também trazer mais conteúdos para vocês, principalmente aí de reacts, né, reações aí, tanto dos flamenguistas quanto também dos torcedores rivais aí, para ter um entretenimento aqui no canal também, tá, gente? Então, é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Até a próxima e vamos, Mengão!